porque eu vou resolver um problema clássico aí de programação que eu vejo em faculdade, eu já vi por aí na internet, que é aquele problema da travessia do rio, que você tem uma canoa e você tem as duas margens do rio. E você tem o homem, o lobo, o coelho e o alface. E o lobo não pode ficar sozinho com o coelho numa margem, né, na canoa, né? E, o coelho não pode ficar também com a alface, porque senão o coelho come alface, o lobo come o coelho. E na canoa o homem sempre tem que ir, né? Que o homem que pilota a canoa. E nas margens não pode ficar essas combinações que eu falei aí. Então esse que é o problema aí, nós temos que tentar atravessar todo mundo de um lado para o outro, sem que ocorra aquelas situações, né? Do lobo comer o coelho e do coelho comer a alface. E a canoa tem que ser sempre pilotada pelo homem. Esse que é o nosso problema aí. Então eu comecei já a declarar algumas constantes aqui, para começar já a resolver esse problema, né? Essa enum aqui, essa enumeração, para quem não conhece enumeração. Só que aqui eu tive que criar o nenhum, né? O nenhum, porque às vezes pode ser que a canoa vai só o homem, pode ser que. Então a gente tem que criar o nenhum, que seria o zero. E aqui a gente já começa. A enum funciona assim, né? O homem é índice 1, o lobo é índice 2, o coelho é índice 3, e assim sucessivamente, né? Então já consegui, criei uma função para mostrar a margem, para já começar a fazer alguma coisa, né, para ir animando o problema, e mostrar a canoa. E vou compilar e executar essa primeira parte aqui. Ela não faz nada além de mostrar aquele vetor que a gente tem ali. Por exemplo, se eu for no vetor tirar o homem, colocar zero aqui, ó, vamos colocar zero, o que vai acontecer? Na hora que eu desenhar, olha lá, sumiu o homem daqui, ficou só lobo, coelho e alface. Bom, então agora vamos já começar a criar algumas funções para o nosso código ficar funcional. Aqui eu já defini mais algumas coisas, né? Pois que a canoa, a quantidade tem que ser 2 pessoas na canoa no máximo, né? E o homem mais algum outro passageiro. E aqui eu já criei 2 novas funções, né? Que é uma função para testar se a canoa está ok, que a canoa é nosso vetor de 2 elementos, né? Quer dizer, se um deles tem que ser o homem, senão vai dar esse erro aqui, senão vai dar certo. E a margem também a gente tem que testar, né? É aquelas possibilidades. Se o lobo estiver junto com o coelho e o homem não estiver, o lobo come o coelho. E se a alface estiver com o coelho e o homem não estiver, o coelho come a alface. Senão a margem está ok, isso que eu estou vendo aqui. Essas 2 funçãozinhas estão bem simples, e aqui a gente já pode fazer algum teste, né? Eu vou compilar, vamos ver a margem como é que tá. Primeiro vamos pôr essa margem aqui para ver se vai dar certo. Eu vou compilar e executar. Aí deu aqui, ó, pelo nosso debug, o coelho comeu alface, certo? Agora se eu comentar aqui, puser aquela outra margem, vamos ver essa aqui. Essa aqui eu vou pôr lobo com coelho, tiro a alface daqui. Vamos ver aqui. Compilar e executar. Aí agora o lobo comeu o coelho. E agora se eu colocar o homem aqui, deixa eu ver aqui na margem 2. Não, na margem 1, que nós estamos testando a margem 1. Vou colocar o homem aqui. Vamos ver se dá certo. Opa, tem que ser maiúsculo. Aí salvo aqui, vou já compilar. Agora deu margem ok, porque o lobo está com o coelho, mas o homem está junto. Então está funcionando nossa função aparentemente, está tudo certo aí. Já vamos definir mais algumas coisas na próxima etapa aqui do programa. Já defini essa função aqui que faz a viagem, né, da origem para o destino, que é um vetor para o outro, né, que seria da margem 1 para a margem 2 ou da margem 2 para a margem 1, né, porque pode ser uma viagem de ida como pode ser uma viagem de volta. E sempre ele vai testar se a canoa está ok, ou se a margem está ok, né. E vamos depois já embarcar na canoa
e já começar a executar o transporte, né? Que, por exemplo, aí quando chega do outro lado, a gente vai desembarcar da canoa. E essa que faz essa outra parte do código aqui que eu coloquei no desembarque, né? E precisamos testar o fim também, né? Quando chega o fim, né? Quando essa condição aqui é atingida, né? O, o lobo está na margem 2, a alface está na margem 2 e o coelho está na margem 2. E além dessa função viagem, eu vou ter que ter a função transporta, que vai ser minha função recursiva, né? Que eu já coloquei aqui o tipo, se é ida, se é volta, e o nível que está. Por que recursiva? Porque nós vamos ter que continuar fazendo os transportes, né? Cada transporte a gente vai ter que continuar fazendo um outro transporte e testando se está dando algum problema nas margens, né? Ou na canoa. E por exemplo, e se dá algum problema, nós temos que cancelar aquela viagem, né? Porque, por exemplo, às vezes você não pode ir com a canoa sem o piloto, você não pode deixar aquelas condições do lobo comer o coelho e do coelho comer alface em alguma das margens. Então, se a viagem não estiver ok, aqui essa parte do código, eu tenho que desembarcar quem eu tinha embarcado na canoa e partir para uma nova opção, né? Que é o que eu estou fazendo nesses dois fors aqui, ó, um for J e for I. Eu estou fazendo a combinação de todos os passageiros possíveis e colocando na canoa. E cada vez que eu faço uma travessia, eu chamo de novo minha função transporta no nível mais um, né? Só que agora vai ser do outro tipo, vai ser volta, né? Por exemplo, se eu fui na ida, eu chamo de novo transporta de dentro dela mesmo, né? Através da recursividade. Eu chamo aqui ela vai ser chamada do tipo contrário, se for ida, depois ela vai ser volta e assim sucessivamente, e no nível mais um, até a gente tentar resolver o problema, né? Então vou compilar e executar, ver o que está acontecendo aqui. Compilei ela, tá, começou o homem, lobo, coelho e alface na margem 1. Aí eu vou fazendo os transportes, entrou o lobo, entrou o homem, aí não deu certo porque o coelho comeu alface. Vou fazendo vários testes aqui. Agora eu vou tirar do modo debug para a gente poder ver de uma forma mais limpa o que está acontecendo. Vamos comentar o debug aqui. Aqui eu estou vendo tudo o que está acontecendo, né? Mas aqui eu já estou notando que o problema está com um bug ainda, que por exemplo, eu tô tendo repetição de margem, né? Como ele não testa se já deu uma margem e repetiu aquela margem, tá tendo um bug aqui que tá retornando uma margem que já existia, né? Por exemplo, essa margem 2 com homem, lobo e coelho, ela já aparece aqui. E ela aconteceu de novo aqui. Isso aqui eu não quero, né? Eu quero que sempre que eu executar o programa, eu não volte para aquelas margens que eu já tinha testado antes. Então eu pensei em uma solução aqui. Eu vou criar um vetor que eu vou cadastrando todas as margens que eu já obtive e vou testando para ver se ela não está repetindo. Isso aqui que nós vamos ter que fazer agora na próxima etapa aqui do programa, né? Para eu chegar na solução do meu problema, eu tive que criar essa função aqui, verifica, repete, que ela vai receber o vetor que representa a margem e ela vai criar um ID para essa margem, né? Que ela vai fazer aqui, por exemplo, operações com bits, pegando cada componente que está na margem. Aí ela vai codificar essa margem num número, né? Que vai ser um número único para aquela margem, como se fosse uma chave, né? E aí eu vou salvar essa chave na minha lista de margem, que é esse vetor de inteiros aqui. Só que se na hora que eu vou salvar eu já ver que ele já está cadastrado, aí eu vou retornar um erro aqui, né? Eu vou comparando um por um, aí eu vejo se ele já está cadastrado. Se já tiver cadastrado vai dar erro. E se não, ele vai apendar no fim do vetor lista margem, que nada mais é esse vetor aqui, lista margem, que eu defini aqui no começo, né? Cadê ele aqui?
Aqui, ó, eu defini ele estático para ser inicializado com 0 e eu coloquei ele com o tamanho max QTD viagem. Deixa eu ver quanto que eu coloquei o max QTD viagem. Coloquei 10 viagens, né? Até por uma questão de segurança, posso colocar 12, né? Porque eu ainda não sei quantas viagens a gente vai conseguir resolver esse problema. Então vamos compilar e executar. Estou compilando e executando. E agora a gente vai conferindo aqui, ó, homem, lobo, coelho e alface. Aí a canoa foi o coelho e o homem. Aí ficou na outra, essa primeira etapa aqui. Aí ficou deixa eu aumentar aqui, ficou o homem e o coelho do outro lado. Volta o homem, ficou o coelho, certo? Aí o homem embarca com o lobo. E quem sobrou foi a alface. Aí fica o homem, lobo, coelho do outro lado, né? Agora vamos ver aqui. Volta o homem e o coelho, porque ele não podia deixar o coelho com o lobo. E aí desce os 3 na outra mágica. O homem, coelho, alface e lobo do outro lado. Aí vai o homem com a alface. E aí ficou homem, lobo e alface do outro lado. Ficou o coelho, sobrou na margem 1. O homem volta para buscar o coelho. Pronto, o homem trouxe o coelho e desceu na margem. Aí ficou os 4 juntos na outra margem. Objetivo alcançado. Então o problema é resolvido. Não esquece de deixar um like e não esquece de se inscrever no canal, que eu vou deixar esses códigos aí na descrição do vídeo. Quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu resolva algum problema, é só mandar também na discussão do vídeo. E de bônus aqui, eu ainda resolvi dentro desse problema, eu resolvi aquele problema dos jesuítas, né? Eu fiz um if-def, se for o problema 1, ele vai resolver esse do coelho, alface e lobo. Se for o problema 2, ele vai resolver o problema dos jesuítas e canibais, que é a mesma coisa, só que muda, quer dizer, muda pouca coisa, né? Mas é a mesma ideia. Então estão os 2 problemas resolvidos nesse código aqui. O código tá, como eu disse, está na descrição. E até o próximo vídeo aí da Dicas de Linguagem C.